Você sente que não se encaixa, que pensa diferente, que carrega um peso que ninguém entende, que mesmo quando tudo parece normal, existe um incômodo por dentro, como se você estivesse vivendo abaixo do que nasceu para viver. E se isso não for azar? E se isso for sinal? E se eu te disser que você foi escolhido para algo, e é justamente por isso que você passou por coisas que outros não passaram? Porque quem é escolhido não é poupado, é preparado. E preparação não parece prêmio, parece pressão, parece solidão, parece atraso, parece deserto, parece aquele período em que você olha para o céu e pergunta: por que comigo? Mas a pergunta certa é outra: para que em mim? Talvez você esteja vendo sua história como uma sequência de perdas, pessoas indo embora, portas fechando, oportunidades escapando, ciclos se repetindo, e você pensa que isso prova que você não é suficiente. Só que pode estar provando o contrário. Pode estar provando que você não foi feito para viver no automático. Porque quem foi escolhido para algo sempre sente um desconforto com o comum. E é aí que muita gente erra. Ela tenta se adaptar, tenta ser igual, tenta caber, tenta agradar, tenta apagar o chamado para não ser diferente. Só que o chamado não some. Ele só vira ansiedade, vira irritação, vira vazio, vira um cansaço de existir. E você já sentiu isso, né? Um cansaço que não é do corpo, é da alma. E por que isso acontece? Porque existe uma parte sua que sabe. Você nasceu para mais do que sobreviver. Agora calma. Isso não é ego, não é sou melhor que os outros. É responsabilidade. Porque ser escolhido não significa ser superior, significa ser convocado. Convocado para crescer, para quebrar padrão, para transformar, para liderar pelo exemplo, para sair do ciclo que sua família repetiu, para ser a pessoa que muda a história. Só que ninguém muda a história sem pagar um preço. E esse preço começa dentro. Deus escolhe e depois molda. E moldar dói. Você já viu como se molda ferro? Não é com carinho, é com fogo, com pressão, com martelo. E a forma final é diferente do começo. Se você está no fogo agora, não conclua que você foi abandonado. Talvez você esteja sendo moldado. E aqui entra a parte que prende você até o final. Como saber se você foi escolhido para algo ou se você só está se enganando? Você reconhece pelos sinais. Primeiro sinal: você não consegue ser feliz vivendo pequeno por muito tempo. Você até tenta, você até se distrai, você até finge, mas no fundo, você sente vergonha de si mesmo quando você se acomoda. Você sente que está traindo quem você poderia ser. Isso é um sinal raro, porque a maioria consegue viver no conforto do mínimo. Quem foi escolhido sente incômodo com o mínimo. Segundo sinal: você passou por cortes que te deixaram mais consciente. Não é só dor, é aprendizado. Você sofreu, mas saiu mais atento. Você errou, mas acordou. Você caiu, mas entendeu padrões. É como se cada queda viesse com uma mensagem. Isso é preparo. Terceiro sinal: você sente uma solidão diferente. Não é falta de gente. É falta de conexão real. Você pode estar rodeado e ainda sentir vazio, porque você não foi feito para viver de superficialidade. E Deus, muitas vezes, usa a solidão para limpar ruído e fortalecer sua identidade. Ele te tira do excesso para você se encontrar. Quarto sinal: você tem uma sensibilidade para perceber sinais. Você sente quando algo não encaixa. Você percebe energia, você percebe intenção, você percebe quando um caminho parece bonito, mas errado. E muitas vezes você ignorou isso e se arrependeu. Essa sensibilidade não é fraqueza, é alerta. Agora, se você tem esses sinais, aqui vem a parte mais importante. Ser escolhido não te protege da tentação, te coloca na mira. Porque o maior inimigo de quem foi escolhido é o desvio.
O desvio não aparece como mal, aparece como quase certo, aparece como atalhos, aparece como pessoas que te oferecem conforto em troca do seu propósito, aparece como oportunidades que alimentam seu ego, mas destroem sua paz. E é por isso que Deus permite algumas dores, para que você pare de se vender barato, para que você pare de escolher por carência, para que você pare de querer ser aceito por quem não te enxerga. E aqui entra a mente, porque o seu subconsciente aprende com repetição. E se você repete migalha, migalha vira normal. Se você repete humilhação, humilhação vira rotina. Se você repete autossabotagem, autossabotagem vira identidade. Então Deus te sacode, Ele cria ruptura, Ele interrompe o ciclo, para que você não normalize o que te destrói. Agora, eu quero que você sinta isso no coração, porque aqui vem o pico emocional. Talvez você tenha achado que Deus estava te atrasando, mas Ele estava te separando. Separando você de amizades que te diminuíam, separando você de hábitos que te matavam por dentro, separando você de ambientes que te apagavam, separando você de uma versão de você que aceitava pouco. E você chamou de perda, mas era proteção, era direção, era seleção. Porque ser escolhido significa, muitas vezes, ser tirado do meio da multidão. E isso dói, porque a multidão dá sensação de pertencimento, mas a multidão também dá distração, e você não cumpre propósito distraído. E talvez seja por isso que você está nessa fase. Uma fase em que você está perdendo coisas que antes te prendiam. Uma fase em que o velho não serve mais e o novo ainda não apareceu. Uma fase entre. E esse entre é o campo de treino. É aqui que você aprende a não implorar por migalhas. É aqui que você aprende a obedecer à paz. É aqui que você aprende a dizer não sem explicar demais. É aqui que você aprende a construir em silêncio. E quem aprende isso se torna imparável. Porque agora a sua força não depende de aplauso, depende de convicção. Agora, o que fazer com essa consciência? Primeiro, pare de pedir menos do que você sabe que precisa. Pare de aceitar o que dá para agora. Quem foi escolhido não vive de improviso emocional. Vive de direção. Você não precisa ser arrogante, mas precisa ser firme. Segundo, trate seus sinais como instrução. Se algo tira sua paz, não ignore. Se algo te drena, não romantize. Se algo te empurra para o velho eu, não brinque. O chamado não é só para grandes coisas. É para escolhas pequenas diárias. Terceiro, construa disciplina. Não disciplina como punição. Disciplina como proteção. Disciplina é o que mantém você no caminho quando a emoção cai. E emoção cai. Todo mundo cai. O que diferencia quem cumpre propósito é o que faz quando não sente nada. Quarto, escolha um ato de coragem hoje. 1. Pode ser cortar uma conversa que te destrói. Pode ser parar de pedir aprovação. Pode ser voltar a estudar. Pode ser começar o projeto. Pode ser se afastar do que te prende. Um ato. Porque propósito é construído em passos pequenos. Para concluir, eu quero que você guarde isso. Se você foi escolhido para algo, você não vai conseguir fingir para sempre. A vida vai apertar até você se alinhar. Não porque Deus quer te machucar, mas porque Ele quer te ver inteiro. E se você está ouvindo isso agora e sentiu um arrepio, um peso, uma confirmação, então responde nos comentários. Escolhido. Só isso. E me diz, qual parte da sua vida você sente que está sendo chamada para mudar agora? Porque quando você assume o chamado, a confusão diminui. E quando a confusão diminui, a direção aparece. Você não foi escolhido para viver pequeno. Você foi escolhido para virar a pessoa que você estava evitando se tornar.